Vamos continuar estudando a carta de Judas, a qual ele escreveu aos cristãos da época e também para nós, porque Judas começou a carta dele nos lembrando de que somos amados de Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, para herdarmos a vida eterna. Ele, entretanto, nos exorta a não deixarmos a fé que nos foi dada e também a nos conservarmos santos, tendo em mente que muitos homens ímpios se levantaram como sacerdotes, e estes tais visam converter em dissolução a graça de Deus. No versículo 8 da sua carta, Judas continua dizendo o seguinte: contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Judas está se referindo a alguns sacerdotes falsos mestres, homens ímpios que fundaram uma religião. Eles se infiltraram entre o povo de Deus e fizeram a si mesmos sacerdotes. Judas diz que estes tais são pessoas adormecidas espiritualmente e que as suas doutrinas são frutos da sua imaginação e fantasia. Esses indivíduos perversos, eles ensinam que Deus não se importa que você viva uma vida imoral. Essa religião aceita tudo. Aliás, eles até aceitam a união entre pessoas do mesmo sexo, como se isso fosse algo normal. Estão tentando infundir isso na mente da humanidade. Estão pervertendo o mandamento divino, fechando os olhos para o que a própria natureza nos ensina. Esses sacerdotes, eles visam agradar a todo mundo. Eles ensinam que Deus entende, perdoa seus atos, bastando para tal que repitam tantas vezes uma determinada reza, aí fica tudo bem. Esses tais, eles não só convertem em dissolução a graça de Deus, como também eles rejeitam a dominação. Ou seja, eles recusam a viver de acordo com a palavra de Deus e preferem fabricar a sua própria religião. Não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, não. Eles não reconhecem Jesus como o único Senhor. Além disso, eles vituperam as autoridades celestiais, isso é, eles vivem escarnecendo, zombando e até fazem insultos aos verdadeiros crentes. Falam mal daquilo que não entendem. Meu querido, minha querida, não é bom adormecer na fé. Quem busca viver em santidade tem a sua fé fortalecida e é preservado por Jesus Cristo. Nessa mesma fé, já aqueles que deixam se contaminar dormem o sono dos mortos, mortos espirituais. Esses são conhecidos pelas suas atitudes. Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Então, pela atitude dessas pessoas, você sabe se elas são de Deus ou não são. Esses são conhecidos pelas suas atitudes. Seja servo, seja uma serva de Deus de verdade. Em todo o tempo, não dê ocasião ao maligno para entrar na sua vida. No mundo espiritual, nós somos respeitados pelo que realmente somos, não pelas aparências. Se o nosso coração não for reto diante de Deus, se não tivermos as nossas mãos limpas e as nossas vestes lavadas, alvejadas no sangue de Jesus, nós seremos alvos fáceis para os espíritos malignos. A pessoa que não respeita os preceitos de Deus e se entrega a atos imorais, perversos, essa pessoa não vai ficar impune. Essas pessoas são atrevidas, tentam prejudicar os filhos de Deus. Judas alerta contra estes sacerdotes que, quando dão conselhos, eles não fazem de acordo com a palavra de Deus, mas sim do modo que agrade ao seu ouvinte. O alvo deles é o próprio sucesso. Eles não medem esforços para consegui-lo. Além disso, são capazes de fazer alianças com pessoas que declaradamente servem ao diabo, pois eles querem atingir os seus objetivos. São adeptos daquela velha história de que os fins justificam os meios. Mentem descaradamente
e ainda justificam as suas atitudes com desculpa de que estão fazendo a obra de Deus. Você acha mesmo que se Deus é a verdade, Ele vai aceitar que a sua obra seja feita de forma fraudulenta e mentirosa? Claro que não. Aquele que mentir, enganar ou prejudicar alguém para atingir um propósito, seja ele qual for, vai estar se abrindo para o inimigo. E como se esse modo de viver não bastasse, esses falsos sacerdotes ainda têm coragem de abrir as suas bocas para blasfemarem do que não sabem. Judas exorta a não blasfemar, não pronunciar palavras maldosas e nem de juízo contra ninguém, nem mesmo contra espíritos malignos. Ele diz no versículo 9, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam daquilo que não sabem, e de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como animais irracionais, nisso se corrompem. Esses falsos mestres, que a si mesmos se exaltam, dizendo ter alguma superioridade espiritual, na verdade eles são movidos pelos seus instintos carnais. Não respeitam os preceitos morais instituídos por Deus, no que dizem respeito à família e ao relacionamento homem-mulher, mas se comportam como animais irracionais. São movidos pela cobiça, são invejosos, rebeldes, e Judas diz mais, diz, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim. Caim foi o primeiro descendente da raça humana, o primeiro filho de Adão. Um sujeito que tinha tudo para ser feliz, afinal ele não tinha ninguém para aborrecer. Era só ele, o pai dele e a mãe dele, e logo depois veio o irmão dele, Abel. E diz a Bíblia que Caim era lavrador, a profissão de seu pai, dada por Deus quando o expulsou do paraíso, e Abel era pastor de ovelhas. Tanto Caim quanto Abel, por serem filhos de quem eram, deviam ter o temor de Deus em seus corações. É bem provável que Adão lhes tivesse contado a respeito. Ambos deviam conhecer bem o que havia sucedido com seus pais, mas apesar disso o coração de Caim não era como o coração de Abel, no tocante ao amor e ao respeito pelas coisas de Deus. Pelo menos é o que nós podemos entender quando lemos os versículos 3 e 4 do 4º capítulo de Gênesis. Diz assim, e aconteceu que passado algum tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A primeira vez que eu li isso, eu pensei, por que será que Deus não se agradou da oferta de Caim? Afinal, era um presente. Ele estava dando um presente para Deus. Será que Deus não gostava de fruta, legumes, verdura? Será que Deus gostou da oferta de Abel só porque era uma ovelha gordinha? Não tem nada a ver. Para Deus o que importa é a sinceridade no coração. Importa o desejo sincero de fazer o melhor para agradá-lo. Isso é o que conta para Deus. É o seu amor, a sua obediência, o seu respeito para com Ele. E não o valor das coisas materiais, porque tudo pertence a Deus. Aliás, Deus não pede sacrifício nenhum para ninguém, porque dele é o mundo e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Ele não precisa de nada seu. O que fez com que o Senhor não se agradasse de Caim e da sua oferta foi o que Deus viu no coração de Caim. Ou melhor, o que ele não viu. Deus não viu no coração de Caim o amor verdadeiro por ele. Deus está procurando verdadeiros adoradores e não pessoas para bajular. Deus não procura bajuladores. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A oferta de Caim, ela foi desprezada porque ela não foi oferecida com amor. Observe que a Bíblia diz que Abel tomou do melhor que ele possuía
Isso demonstra que Abel queria agradar a Deus. Mas Caim, diz a Bíblia, que ele tomou do fruto da terra. Pegou qualquer coisa lá e ofereceu para Deus. O que importa não é o valor da oferta, mas sim o amor com que ela é oferecida. Então, depois disso, a Bíblia diz que Caim ficou irado e lhe caiu o semblante. Nessa hora, Caim deixou a amargura entrar no seu coração. E a amargura trouxe consigo a inveja trouxe consigo o desejo de vingança. E não é à toa que Jesus disse que quando um demônio entra na casa, ele traz consigo outros 7 piores do que ele. O espírito de vingança trouxe consigo o demônio do homicídio. E Caim então matou Abel sem piedade. Esse é o caminho de Caim, pelo qual esses sacerdotes, esses falsos mestres, têm se enredado. Falsos sacerdotes, que se auto-intitulam autoridades espirituais, invejam os verdadeiros servos de Deus, porque eles sabem que Deus os tem rejeitado. Por isso eles perseguem e até intentam matar, e muitas vezes até matam os que são de Deus. E quando não matam fisicamente, matam a fé da pessoa, levando ela a acreditar que pode tudo e que não precisa obedecer à Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para o povo antigo. Nunca acredite nessa mentira. Deus do passado é o mesmo de hoje. Judas diz: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão. Esses falsos mestres, que se dizem sacerdotes de Deus, fazem tudo por dinheiro. Se você precisa que eles rezem, é por dinheiro. Precisa batizar, precisa casar, é por dinheiro. Tem que pagar. Se não pagar, eles não fazem. Eles se vendem por dinheiro para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Se atiram ao erro de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta interesseiro. Na verdade, ele não era nem bem um profeta. Ele era um sujeito que se alugava para certos favores espirituais. Esses favores espirituais iam desde encantamento até lançar maldição. Para ele valia tudo. Desde que oferecesse dinheiro para ele, ele topava. Tudo por dinheiro. Ele teve destaque na Bíblia por ter se vendido a Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. O que, diga-se de passagem, não aconteceu porque Deus impediu que ele fizesse tal loucura. Eu não vou contar aqui a história do Balaão, mas eu aconselho você a ler. Está escrito em Números, nos capítulos 22, 23 e 24. Balaão também ficou conhecido como aquele homem que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem com as filhas dos Moabitas. Porque vendo Balaão que ele não tinha permissão de Deus para amaldiçoar Israel, ele tramou um jeito de fazer com que Israel prevaricasse e se prostituíssem com as filhas dos Moabitas. E se ajuntassem a Baal Peor e comessem dos sacrifícios oferecidos a ele. Pelo que houve uma grande praga entre a congregação do Senhor. E quando Judas menciona que homens ímpios estão se fazendo passar por sacerdotes, com o intuito de transformar em libertinagem a graça de Deus, ele está falando de pessoas que, assim como Balaão, seguem os seus próprios interesses, se vendem para fazer o mal. Esses também são semelhantes a Balaão. Eles induzem o povo de Deus a participar das coisas sacrificadas aos ídolos. Tais como esse negócio de doce, bala para Cosme e Damião. Eles ensinam o povo a praticar magia, sacrificar animais na encruzilhada, se prostituir tanto de forma física quanto de forma espiritual, venerando imagens de escultura. Tudo fazem visando destruir a fé cristã. Esse é o principal objetivo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré, ou Corá. Tem Bíblia que diz que é Corá, tem outras que diz Coré. Quem foi Coré ou Corá? Era um sujeito da tribo de Levi. Ele era bisneto de Levi, primo de Moisés. Ele se associou com 2 irmãos, Datã e Abirão, e contou ainda com o apoio de 250 homens, príncipes da congregação,
pessoas de renome, todos eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Insurgiram contra a autoridade que Deus havia dado a Moisés, não querendo mais que Moisés os liderasse, porque eles diziam: toda a congregação é santa, todos nós somos santos, o Senhor está no meio de nós. E falaram para Moisés: por que, pois, vos elevais sobre toda a Assembleia do Senhor? Ora, o próprio Deus havia escolhido Moisés para liderar esse povo. Mas eles, movidos por inveja, pela ambição, acusavam Moisés de estar usurpando o poder, mesmo tendo visto que Deus era com Moisés, porque eles viram as manifestações milagrosas, incontestáveis do poder de Deus por intermédio de Moisés. Viram as pragas no Egito, viram o Mar Vermelho se abrir, enfim, eles sabiam que Deus era com Moisés, mas não aceitavam o fato de o Senhor tê-lo designado para exercer aquela liderança. E diante disso, então, Moisés foi obrigado a levar o caso diante de Deus. E por muito pouco, o Senhor não destruía toda aquela congregação. Está escrito em Números 16, versículo 20, diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei como num momento. Mas eles então se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um homem só e indignar-te-ás tu, tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: saí-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E Moisés falou a toda a congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. E todo o povo se afastou das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que quando Moisés acabou de falar essas palavras, a terra que estava debaixo dele se abriu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com todas as suas casas, como também todos os que pertenciam a Coré e toda a sua fazenda. Eles e todos os que eram seus desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Quando viram isso, o povo todo ficou pianinho, né? Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel voltou a murmurar contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E novamente se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E Deus então mandou uma praga que matou dos filhos de Israel 14.700 homens, fora os que já haviam morrido, engolido pela terra. Toda essa tragédia poderia ter sido evitada. Foi esse o preço pago pelos rebeldes. Por causa da sua rebelião contra a palavra de Deus, eles mergulharam na perdição. Então, meu irmão, olhe para você e preste atenção no caminho que você trilha. Não há nada mais triste para a pessoa do que ela se desviar do caminho de Deus. Quando alguém dá ouvidos à palavra de Deus, essa pessoa recebe o melhor presente que ela poderia receber, que é a salvação da sua alma. Já aqueles que não levam a sério, não encontram forças para resistir à tentação. E muitas pessoas deixam de seguir o caminho do bem
para trilhar a estrada do sofrimento. Judas, na sua carta aqui, cita o exemplo de 3 pessoas que não se guardaram no caminho santo. Caim, que matou seu irmão por inveja. Balaão, que era um sujeito movido por cobiça. Mesmo tendo sido proibido por Deus de amaldiçoar Israel, ele se vendeu ao rei dos Moabitas, para ensinar como colocar tropeços diante dos filhos de Jacó. E Coré, ou Corá, que com a sua rebelião provocou a ruína de toda a sua casa e ainda arrastou para a perdição 250 príncipes da congregação. E fez com que mais de 14.700 pessoas fossem mortas pela praga enviada por Deus, por causa da murmuração deles contra Moisés e contra Arão. O profeta Samuel disse que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Quem rejeita a palavra de Deus também é rejeitado por ele. Jamais se envolva com esse tipo de negócio, seja contra quem for, principalmente contra a obra de Deus. Judas foi usado por Deus aqui para nos falar de algo muito sério. Dos homens ímpios que se têm infiltrado em nosso meio como sacerdotes de Deus. Aqui está falando de uma religião antiga, tradicional. Pessoas que se dizem sacerdotes de Deus, mas na verdade não passam de pessoas mesquinhas, interesseiras, que não respeitam a palavra de Deus. É a respeito destes que Judas diz: são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, quer dizer, sem respeito à palavra de Deus. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Esses indivíduos, eles convertem a graça de Deus em dissolução. Eles não têm escrúpulo, esses homens se fazem parecer de Deus, falam como se fossem de Deus, fingem fazer a vontade de Deus, mas na verdade eles trazem a marca do inimigo sobre si. Coitados! Ai deles! Um dia terão de prestar contas de tudo quanto fizeram. Serão julgados pelos seus atos imorais e fraudulentos. Infelizmente, serão condenados, tais como os anjos que não guardaram o seu principado. Quem deseja agradar a Deus e almeja a salvação, deve se manter longe desses falsos sacerdotes, para que também não aconteça assim como aconteceu com aqueles que seguiram a Coré, Datã e Abirão, que foram também engolidos pela terra, e alguns foram devorados pelo fogo. Judas disse que esses são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. De que serve para o agricultor uma nuvem sem água? Não rega a terra, não trazem benefício algum para a plantação. Assim também são esses sacerdotes, falsos mestres, que não são guiados pelo Espírito de Deus. Esses tais não têm a revelação da palavra, não têm o alimento espiritual para dar aos que vão a eles em busca de alimento. São nuvens sem água, não tem nada a oferecer. É isso que se pode ver nessas solenidades religiosas que se fazem por aí. Muita ladainha, muito pula-pula, nada de alimento que possa fortalecer a fé da pessoa. Não tem cura, não tem libertação, não tem manifestação do poder de Deus, é só conversa mole. Nuvens sem água, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ondas furiosas do mar espumando as suas próprias abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. Destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para executar juízo contra todos e castigar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele.
As pessoas que ouvem a palavra de Deus e fazem pouco caso do que ouviram, ainda que neste mundo elas sejam vistas como pessoas importantes ou como pessoas grandes na fé, tem uns que até chamam pai da fé, né? Essas pessoas estão mortas na verdade, porque elas estão desarraigadas da videira. Sem a presença santa de Jesus na vida delas, eles não passam de galhos secos, cujo destino é serem recolhidos e lançados no fogo, como disse Jesus. Esses são murmuradores, são pessoas queixosas, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, adulando as pessoas por interesse. Esses são os que causam separações, são sensuais e não têm o Espírito Santo. É difícil compreender como ainda tem pessoas, e olha que são muitas, que se deixam levar pela lábia destes que, dizendo-se sacerdotes, enganam as pessoas com a religião que eles mesmos fabricaram e levam essas pessoas para a perdição. Dizem ser a única religião deixada por Cristo. Dizem ser a religião dos apóstolos, só que os apóstolos não faziam o que eles fazem. Os apóstolos não pregavam o que eles pregam, não idolatravam outros deuses como eles idolatram. Fabricaram para si a sua religião e levam as pessoas para a perdição. Que saibam estes que ainda estão se deixando enganar, que essa grande religião prostituta haverá de cair. Se você está nela, saiba disso, ela há de cair. Conforme a visão que teve João e está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 18, diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com grande e forte voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, têm se prostituído com seus ídolos, com as suas imagens, com as suas esculturas, negando a dominação de Deus. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu dizer, preste atenção, no recado que o Espírito Santo dá para o povo de Deus, está dando para você. Diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então fica o recado. O Espírito Santo está dizendo para você, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Está andando pelo caminho errado, está seguindo religião errada, sai, para. A única religião verdadeira é aquela que dá comunhão com Deus. O significado da palavra religião quer dizer comunhão com Deus. E só tem comunhão com Deus aquele que obedece à palavra dele. Quem faz diferente não tem. Então o recado está dado, e quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Agora eu quero orar por você que não quer mais continuar seguindo a doutrina desses falsos mestres.
Você não quer mais seguir o engano das religiões. A minha oração é por você. A minha oração hoje é só por aqueles que não querem mais ser enganados pelas religiões, aqueles que querem pertencer a Deus de verdade, que querem fazer parte da família divina. Se você é uma dessas pessoas que deseja de coração se entregar ao Senhor, então feche os seus olhos e diga assim comigo: meu Deus, eu quero que o Senhor me perdoe se até hoje eu me deixei ser enganado por esses falsos mestres. E se eu segui os seus falsos ensinamentos, e fiz o que não devia, e pratiquei as suas rezas, e adorei as suas estátuas, estátuas que eles mesmos fabricaram para a sua própria destruição. Senhor, me perdoa por tudo isso. Me limpa dessa iniquidade, porque a partir de hoje eu quero pertencer ao Senhor. E se há na minha casa alguma estátua, algum quadro, alguma imagem idólatra, ou alguma outra coisa que me faça lembrar dessa falsa doutrina, eu as lançarei fora de diante da tua face. E não permitirei que os meus lábios façam menção dos seus falsos deuses. Pai, eu te peço, tira de mim tudo o que não te agrada. Agora você fica em silêncio, põe a sua mão no coração, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a ti essa pessoa que orou comigo. E segundo a sinceridade que tu viste no coração dela, eu te peço, perdoa-lhe os pecados. Agora, em nome de Jesus, eu proíbo o diabo de tocar nessa vida, mando que saia com todo o seu mal, com todo o seu engano, e declaro que essa pessoa passa a pertencer ao Senhor Jesus. Senhor, tome-a nas tuas mãos, curando, libertando e guardando de todo o mal, em todos os seus caminhos. Diga comigo: obrigado, Jesus. Amém.